que odiou. A última cidade, alguém que amou. Eu quero falar sobre o compromisso da igreja com a sua cidade. Existe uma certa resistência pelas cidades. Isto se dá por N motivos. Eu não conseguirei esgotá-los, mas a dificuldade que muitos têm de amarem, de serem bênçãos, de cumprirem o propósito bíblico para a cidade na qual estão inseridos, se dá por alguns motivos. O primeiro motivo é a noção negativa de cidades na Bíblia. A primeira noção vem dos registros das histórias negativas de cidade na Bíblia. Logo, a primeira que lemos foi feita por Caim, que colocou na cidade o nome de seu próprio filho. Ele quer que sua cidade seja um reflexo de sua força. Ele quer que a cidade seja dominada pela sua família. Ele quer que na cidade se revele o controle do lar Caim. Ele não se lembra de Adão, ele não se lembra de Eva, ele não se lembra de Abel, ele não se lembra de Sete, ele não se lembra de Enos. Caim é apenas ele. Sua cidade carrega o nome de seu filho e seu filho tem o nome de sua cidade. Ambos vieram dele, de sua escolha, de sua decisão. Logo ele se torna um manipulador social. Ele não é um administrador, ele é alguém que controla, ele é alguém que é natural. O que eu vou falar agora, a cidade tem a sua cara. Muitos de nós precisaríamos entender que o ambiente em que estamos reflete ou deveria refletir muito do que a gente é. A segunda noção de cidade que temos na Bíblia está em Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 4, quando sob a liderança de Nimrod, o homem que era grande caçador diante do Senhor. A expressão diante do Senhor não é alguém que anda na presença de Deus. Diante do Senhor, para Nimrod, é alguém face a face contra. Estamos acompanhando aí a Copa do Mundo, então os times começam um diante do outro. Quando você assiste uma luta, você vê um lutador diante do outro. Estão um diante do outro, mas opostos. Nimrod era assim com Deus. Ele confrontava Deus. Nimrod escravizava pessoas. Nimrod era poderoso caçador, não porque caçava animais. Ele é chamado de poderoso caçador porque ele caçava pessoas. É o primeiro escravocrata da história. Nimrod desobedece à voz de Deus quando a voz de Deus diz a partir de Noé que os homens deveriam se espalhar e povoar a terra. No capítulo 11 do Gênesis, a ideia de Nimrod é edificar uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Cume do que? Da torre. A ponta da torre que era a continuação da cidade. Então era uma cidade torre. Não era uma torre separada, não era uma torre na cidade, era uma cidade torre cujo topo tocasse o céu, indicando uma afronta a Deus. Façamos-nos um nome, ou seja, vamos nos tornar célebres, celebridades, para que não sejamos espalhados. Deus disse que era para se espalhar, e a ordem daquela segunda cidade é: não vamos nos espalhar. A segunda noção de cidade que temos na Bíblia é negativa. A primeira, Caim; a segunda, com Nimrod. A terceira noção de cidade que temos na Bíblia, o registro de cidade que temos na Bíblia, é Sodoma e Gomorra.
onde os mais novos e os mais velhos da cidade cercaram a casa de Ló para terem relação sexual forçada com os anjos. Deus enviou fogo, destruiu Sodoma e Gomorra. Perceba a negatividade que vai cercando os registros de cidade na Bíblia Sagrada. Quando chegamos no Novo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 21. Se os irmãos perceberem, a pregação de Jesus se baseia muito nas imagens e figuras do campo: passarinhos, sementes, plantas, terreno, e assim sucessivamente. Mas quando Jesus vai pregar sobre cidade, ele diz no versículo 21 de Mateus 11: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Versículo 23: você, Cafarnaum, serás abatida até o inferno. Se em Sodoma se tivessem feitos os prodígios que se operaram em ti, ela teria permanecido até hoje. Jesus está dizendo que em seu tempo haviam cidades piores do que Sodoma e Gomorra. E eu vos digo que a nossa geração é pior do que Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra tinha a possibilidade de um pregador e Deus puniu aquelas cidades cujo pregador próximo era Ló e o pregador distante era Abraão. O que seria então, ou o que será das nossas cidades que tem tantos pregadores? O que poderíamos chamar de igreja de Sodoma e Gomorra era a casa de Ló ou a casa de Abraão. Imagine como será o juízo de Deus sobre essa cidade, sobre nossas cidades, se igrejas estão abertas falando de Jesus e mesmo assim elas não se submetem a Cristo. Os irmãos se lembram que um anjo, os anjos, em Gênesis 19, mandou Ló se proteger numa cidade e ele quis ir para a cidade? Não, ele quis se proteger numa caverna. Porque o plano de Deus é que a igreja alcance a cidade. Mas os homens estavam sempre observando as negatividades das cidades e isolando-se. E Jesus disse que assim como não se pode esconder uma cidade iluminada, a luz da igreja também não poderia se apagar. Atos 17:16 diz que enquanto Paulo esperava alguns servos de Deus em Atenas, cidade, seu espírito se agitava em si mesmo, vendo que a cidade estava entregue por demais à idolatria. Primeiro, a noção que nós temos primariamente, que nos impacta sobre cidade na Bíblia, é negativa. Caim, Nimrod, construindo cidades de rebeliões. Sodoma, Gomorra, inimigas de Abraão, inimigas de Ló. Betsaida, Corazim, teve Jesus e rejeitou Jesus. Lembremos-nos o que Jesus diz de Jerusalém, a partir de Lucas 19, quando ele sai da casa de Zaqueu. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e que apedreja os enviados de Deus. Ó cidade de Jerusalém, eu quis agasalhar vocês, acolher vocês, como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não quiseram. Segundo lugar, nós temos uma noção negativa de cidade na história da igreja. Primeiro, nas escrituras sagradas, primariamente, sem um aprofundamento teológico. Segundo, na noção negativa de cidade, nos intérpretes das escrituras sagradas. Que me ouve diz amém. Amém. Agostinho, um grande teólogo,
escreveu em suas literaturas, próximo à queda de Roma, ele viu que Roma enfraquecia. E quando Roma começa a enfraquecer de tanta imoralidade, de tanta pecaminosidade, prostituição, embriaguez, roubo, idolatria, ele então percebe que a bebedeira fizeram os monges, os padres saírem de Roma e criaram monastérios. Olha a tentativa da igreja agora. A igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, enfrenta um tempo de trevas espirituais, e o único meio que eles acham ter para resolver o problema da pecaminosidade entre os homens era evitar a cidade, e vão para os cantos escuros, distantes, para o meio do mato, para os desertos e cavernas. E para que não permanecessem vivendo em cavernas, abriram seus monastérios, isolados de tudo e todos, e lá multiplicavam suas pecaminosidades. A diferença é que na cidade os pecados eram explícitos, e agora em seus monastérios os pecados ocultos, escondidos dentro de 4 paredes. Então Agostinho, vendo tudo isso, ele vai escrever, e quando ele escreve em seu livro, ele diz que existem 2 cidades feitas por 2 amores, e o nome do livro é Cidade de Deus e Cidade dos Homens. E ele diz que a cidade dos homens são as cidades que os homens constroem e estão nelas, e a cidade de Deus é você se isolar de todas as cidades. É a história da igreja, mostrando uma noção negativa de cidades. Na grande literatura, nós temos também o John Bunyan, no livro O Peregrino. A cidade dele se chama Cidade da Destruição. A cidade do peregrino, escrito por John Bunyan, é Cidade da Destruição, que está pegando fogo. E ele começa a avisar a família de forma dramática, e a família dele não acredita. Então ele toma uma decisão irrevogável. E a decisão irrevogável de quando a cidade está sendo destruída de tanto pecado é abandonar tudo e sai gritando, sai da cidade gritando: vida eterna, vida eterna. E esse livro só perde para um livro em venda, a Bíblia. Vendeu tanto que teve que escrever A Peregrina, que é a mesma história. E a solução é qual? É sair da cidade gritando vida eterna, como se a vida eterna estava em sair da cidade. Então, primeiro, você tem noção negativa a partir do Gênesis. Você tem noção negativa de cidade quando Jesus prega sobre juízo. Segundo, você tem na história da igreja os monastérios criados quando homens que poderiam ser luz na cidade, se quisessem pelo menos abrir a Bíblia Sagrada para o povo, mas não quiseram, deixar o povo nas trevas e foram para seus monastérios. Na história da igreja você percebe a fuga das cidades. Agora nós temos na literatura Agostinho dizendo que a cidade dos homens é o amor humano, e sair da cidade é demonstrar o amor por Deus. E na literatura, o livro mais vendido do mundo, John Bunyan, O Peregrino, que a vida eterna é sair gritando das cidades, porque as cidades vão ser destruídas de tanto pecado. Então, será que essa é a única maneira bíblica? Será que essa é a única maneira teológica de se olhar para as cidades? Não, não. Por isso que eu disse, não sei se você prestou atenção, eu disse que se a gente olhar para as cidades da Bíblia com um olhar superficial, você vai ter essa noção negativa de cidade, como Agostinho, como John Bunyan e muitos da igreja primitiva. Mas se você olhar com mais profundidade, pela visão da graça de Deus, você vai ver em primeiro lugar, Números 35:15, Deus diz: serão cidades de refúgio, 6 para os filhos de Israel, para o estrangeiro, para o que se hospedar no meio deles, para que nessas cidades se acolha aquele que matar alguém
involuntariamente. Deus criou o quê? Para que a justiça fosse feita, para que não houvesse uma maximização de vinganças, para que os homens não fizessem justiça com as próprias mãos. O que é que Deus fez? Cidades. Segundo lugar, voltando para Sodoma e Gomorra, Deus anuncia a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 18, depois da visitação divina na casa de Abraão. Mas Deus disse a Abraão, naquela oração, naquele diálogo entre Abraão e Deus, aí Abraão vai interceder: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Deus disse: se tiver 50 justos em Sodoma, eu não destruo. E se tiver 40? Se tiver 40 justos nas duas cidades, eu não destruo. E se tiver 30 justos, 15 em cada, eu não destruo. E se tiver 20, eu não destruo. E se tiver 10, eu preservo as cidades. Logo você percebe a misericórdia de Deus apontada para as cidades. Mas são os homens que habitam nas cidades que fecham o coração para Deus por causa das distrações que as cidades oferecem. E assim alguns crentes interpretam que o nosso meio não é a cidade, que os nossos filhos não podem estar na cidade, que os nossos filhos não podem ir para a faculdade, que os nossos filhos não podem conversar mais com ninguém, que os nossos filhos não podem aprender mais nada fora de casa a não ser hino da harpa e a Bíblia Sagrada. E nós vamos nos desconectando das cidades. Perceba, em terceiro lugar, Jonas enviado a Nínive, e quando ele chega lá, ele prega, e até os animais da cidade jejuaram, e Deus não destruiu a cidade por causa do arrependimento. Deus deu a Jacó em Gênesis 28:19 autoridade. Para quê, pastor? Para mudar o nome de uma cidade. A cidade que outrora se chamava Luz, Jacó disse: a partir de hoje, o nome dessa cidade é Betel. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque é o homem de Deus que não desistiu de uma cidade. Deus deu a ele a autoridade para que o nome da cidade fosse alterado num sentido espiritual. Se a igreja se comportar como igreja, se a igreja entender que a mudança da cidade não está no partido, se a igreja entender que a mudança espiritual da cidade não está na mão do governo, mas está na autoridade que Deus deu a ela, estatísticas mudam na cidade, violências se diminuem na cidade, pessoas perdidas se acham em Cristo na cidade, como o cantor que tivemos cantando aqui: embriagados e viciados são libertos na cidade, bares se fecham e mais igrejas se abrem na cidade. Alguém está entendendo essa palavra? Deus dá autoridade para mudarmos situação, coisas passageiras, e condições, coisas inatas na cidade. Podemos não mudar o nome, mas a gente pode mudar a realidade da cidade onde a gente está. A igreja precisa olhar para a sua cidade como sua missão. Cada cidade onde Deus coloca uma igreja é um campo missionário, é o nosso espaço missionário. Ao olhar para a sua cidade, o que é que você vê? Aí você diz: pastor, muita sujeira. Você já varreu pelo menos a sua rua? Pastor, eu olho para a minha cidade, meu Deus do céu, o governo não está limpando a cidade. Você joga lixo pela janela do seu carro. Quando eu olho para a cidade, pastor, eu vejo tanta confusão. Que tipo de contenda você apazigua nos grupos da igreja que você faz parte? Porque você quer condenar um pecado lá de fora sem tratar o seu pecado dentro de sua própria igreja. Ah, pastor, quando eu olho para a cidade, eu vejo muitos desencontros. Você já recebeu de Deus capacidade para perdoar? Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para a cidade, pastor, eu vejo uma ausência de paz. Por onde você passa, você fala do príncipe da paz. Glória, glória a Deus. Você não pode exigir do mundo o que eles nunca terão se você não pregar, se você não encarnar
com a cidade, amaldiçoando. Eu quero que essa cidade se exploda. Eu vou juntar meu dinheiro, eu vou comprar minha passagem, e que tudo aqui se exploda e que se acabe. Tem uma cabeça de jegue enterrada, fizeram macumba e não sei o que. Jesus não está aqui e não tem jeito. Vem pastor, sai pastor, abre igreja, fecha igreja. Essa cidade é o inferno. Então tu é o demônio. Seria tu o Satanás. Aleluia. Será que a nossa missão é amaldiçoar? Glória a Deus. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica a casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão o guardinha vai trabalhar, em vão a polícia vai trabalhar. Guardinha não é muito legal não, né? Em vão o guarda vai vigiar, em vão a polícia vai trabalhar, em vão a segurança vai tentar melhorar. Por quê? Porque o verdadeiro protetor é o céu, são os anjos, é Jesus. Mas só tem livramento do céu na terra quando o povo do céu ora na terra. Se a igreja não orar, se a igreja não clamar, o céu não desce sobre a cidade. Então o que a Bíblia está dizendo? É Deus quem trabalha, é Deus quem governa através dos homens, é Deus quem protege. Qual foi a última vez que você orou pela sua cidade? É verdade. Não minta, não seja hipócrita. Já está chegando a época de política de novo. E aí um monte de crente se torna cabo eleitoral de política, mas ainda não descobriu o poder da intercessão, o poder do evangelismo, o que é encarnar segunda-feira, o que se aprende no domingo de culto. Glória a Deus. Não somos igreja para amaldiçoar a cidade, não somos igreja para amaldiçoar o prefeito, não somos igreja para sermos contra a Bíblia, pois a Bíblia diz em Provérbios 11:11: pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos a cidade é derrubada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 4 pessoas, você pode levantar a mão. Diga, vai ter cura nessa cidade, vai ter prosperidade ainda mais nessa cidade. Vamos ter avivamentos, plural, diga avivamentos nessa cidade. Glória a Deus. Isaías 1:26, eu vou te restituir os juízes como eram antigamente. Um aleluia e um amém. Que coisa feia para quem se diz pentecostal. Isaías 1:26, eu vou te restituir os teus juízes como de antigamente. Isso sim, os teus conselheiros como de antes. Eu vou tomar posse dessa palavra aqui para Goiânia e para essa cidade. Se tu não dá glória, eu dou por mim e por tu. E vão te chamar, como é o nome da cidade? Riacho dos Cavalos. E vão te chamar cidade de justiça. Glória a Deus. Aleluia! Eu estou pregando essa mensagem e eu tenho plena certeza que o diabo tem planos contra ela. Os canhões do inferno estão apontados contra ela. Mas aqui tem uma igreja e eu vou ler essa palavra, que o mundo espiritual me escute. Isaías 37:33. Assim diz o Senhor: não vai entrar na cidade, não vai lançar suas flechas. Pode vir com a arma que vier, mas pelo caminho por onde vier vai ter que voltar, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu defendo essa cidade. Aleluia. Aleluia! É Deus soberano. Glória a Os Deus. preguiçosos, caluniadores, amaldiçoadores, que reclamam de tudo, mas não faz nada. Jeremias 29:7. Trabalhem para o bem da cidade, orem a mim, pedindo em favor dela. Agora, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. É verdade.
festa quando Deus mandou o povo para a Babilônia. Eu pergunto para quem lê Bíblia: Deus é soberano? É. Então Ele é soberano sobre você. Eu pergunto e você responde: quem te estabeleceu nessa cidade? Deus. Aí eu faço algumas perguntas retóricas, deixa que eu respondo. Só reage, pelo amor de Deus. Para onde os demônios levaram o gadareno? Para o cemitério. Tiraram o cara da cidade e levaram para o cemitério. Mas aí Jesus chega, liberta ele e diz: vai pregar. E ele vai pregar na cidade. Glória a Deus. Mataram Jesus fora da cidade. Duas coisas aconteceram com a cidade. Primeiro, alguns santos ressuscitaram e foram para onde? Para o túmulo? Não. Para o Calvário? Não. Entraram na cidade. Já era um prenúncio de que Jesus 3 dias depois iria ressuscitar. E quando Jesus ressuscitou, para onde ele foi? Betânia, cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele foi para a cidade de Betânia, chamou os discípulos para a cidade de Betânia e disse assim: ó, fiquem na cidade. Qual cidade, Senhor? Jerusalém. Porque na cidade vocês serão revestidos de poder. E depois, Senhor, depois vocês vão pregar na cidade de Jerusalém, Judeia, Samaria. E depois, até os confins da terra. Glória a Deus. Mataram Estevão onde? Fora da cidade. Atos 7. Mas em Atos 9, se eles matam um pregador no capítulo 7, no capítulo 9 Jesus levanta outro. Onde? Na entrada de uma cidade. Paulo. Mataram João na ilha. Sai da cidade, crente. Tá dando muito trabalho para nós na cidade, seu crente. Vai pra ilha. Vai pregar lá pros mineiros, seu crente. Sai da cidade. Aí quando ele tá na ilha, isolado de tudo e todos, Jesus aparece e diz o que vê. Escreve para 7 cidades. Glória a Deus. Agora, boa parte do Novo Testamento foram escritas às igrejas em cidades: Roma, Corinto, Filipos, Tessalônica, região da Galácia, Colossos. Tudo cidade. Por quê? Porque a Bíblia está deixando claro que Deus se importa com sua igreja em cidades. Deus se importa tanto com cidades que Ele quer a igreja trabalhando pelo bem da cidade. Sardes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, tudo cidade. O Apocalipse compara o reino do anticristo com uma cidade que é chamada de morada de demônios. Babel, de Gênesis 10 e 11, se amplifica tanto que em Apocalipse é Babilônia. Babilônia, de Apocalipse, são os pecados de Babel maximizados. Mas é interessante que enquanto o reinado do anticristo a partir de Apocalipse 18 é comparado com uma cidade, a igreja também, a partir de Apocalipse 19, é comparada em sua glória com a glória de uma cidade. Então a gente começou lá no Gênesis e eu já estou no Apocalipse. Por que cidade? Para quem eu estou pregando? Crentes para os quais eu estou pregando. Apesar dos maus começos, ou você que não é crente também, desviado, apesar dos maus começos, Deus tem um fim melhor. Se começou com alguém que destruiu vidas, a Bíblia termina seu conceito de cidade com aquele que é o autor da vida. A primeira cidade foi preparada pelo filho rebelde, mas a última pelo Filho Santo de Deus. Glória a Deus. Hebreus 11:10 diz que os heróis da fé estavam esperando uma cidade que tem fundamentos, e o artífice dessa cidade é Deus. Deixa eu fazer uma pergunta e o seu glória a Deus é a resposta positiva. Você se sente convocado para uma cidade superior? Glória a Deus.
Sim, claro. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Glória a Deus. Filipenses 3:20. A nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, e o Senhor Jesus Cristo. O fato de sermos convidados para uma cidade melhor, me escute por favor, isso aqui é um culto, gente. O fato de sermos convidados para uma cidade melhor nos responsabiliza para tornarmos melhor a cidade que já estamos. E Provérbios 1:20 é para quem está me escutando aqui. Se você não tem Jesus, você não tem essa capacidade. Isso aqui é para quem tem Jesus. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Grita na rua, ó sabedoria. Grita nas praças. Levanta a sua voz no alto dos muros, na entrada das portas. Profira suas palavras, ó sabedoria. Glória a Deus. Quem tem a sabedoria de Deus? A igreja. Quem tem a mente de Cristo? A igreja. Então nós precisamos demonstrar na rua a sabedoria que temos de Cristo. Irmã, irmão, seu casamento é teológico. Nossa família é teológica, é uma pregação encarnada. A cidade precisa aprender sobre lar e família, olhando para nossa casa. Filhos de crentes, que não é neto de Deus só porque é filho de crente. Ah, nasci na igreja, o capeta nasceu do céu e vai ser lançado no inferno, no lago de fogo. Não é porque tu nasceu na igreja que tu já vai para o céu. Filho de crente, filho de pastor. Respeite a história de seus pais. Respeite a igreja que Deus confiou aos seus pais. Por sua causa, o ministério de seu pai pode estar enfraquecendo. A liderança, o chamado de sua mãe pode estar enfraquecendo, porque você não os honra, você não os respeita. Glória a Deus. Não importa a sua idade, você é responsável pela cidade que você está, porque você já é luz de Deus. Aleluia. Aí os adolescentes vêm para dentro da igreja, em vez de saírem daqui para lá, levando nossas canções. Tem uma música que a gente consegue vencer a ideologia de gênero, que foi cantado quando eu era criança. Imagina, criança se pode. Deus faz tudo no devido lugar. Não tem muito alto. Você conhece essa, tecladista? Tu conhece? Tu lembra dessa? Então põe em dó maior. Só pra falar que sei, mas eu não sei não. A letra é bem assim. Imagina, a criança se pode. Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando. Não dá. Aí a música continua. Deus fez. Eu tô vendo que tem gente que sabe e tá com vergonha. Tem um irmão de vermelho ali que tá fazendo até a peça. Deixa eu ver se alguém sabe. Rapaz, eu tô grande aqui, ó. Vai lá. Não tem alguém aqui que sabe? Vai. Imagina. É as titas. No devido lugar. Imagine uma vaca voando. Mó. Não dá. Tem outra parte. Deus fez. Deus fez a estrelinha lá no céu pra brilhar de dia. Deus fez os peixinhos, colocou lá no fundo do mar. Irmão, nem tinha ideologia de gênero, presta atenção nisso. Se o peixe quisesse a estrela e a estrela quiser vir pro mar, do jeito que Deus nos fez, não devemos reclamar. Aprendi então que tudo está no seu lugar. Olha essa pregação que as crianças já pregavam. Isso vence ideologia de gênero.
na mente das crianças. Mas a gente calou. E agora é normal. O cara é macho, quer ser fêmea, a menina é fêmea, quer ser macho, é a bagunça toda. Um cara, Fallon Fox, era homem, nunca venceu numa luta profissional, macho nenhum. Só tomava porrada. Do nada, eu me sinto mulher. Aí botou peito e bunda pra lutar contra mulher. Aí vence todas contra mulher. Agora pode. O lutador vencedora, por causa da ideologia de gênero, espancando mulher. Por quê? Porque ele é macho que se sente num corpo de... Você entende? Até minha cabeça fica doida. Ideologia de gênero. Mas lá atrás, a criança já estava cantando. Imagina a vaca voando, o passarinho berrando. Não dá. Deus fez a estrela, colocou no céu para brilhar. Deus fez o peixinho, colocou lá no fundo do mar. Se o peixe quiser ser estrela e vice-versa, não dá. Do jeito que Deus nos fez, não devemos não devemos reclamar. Aprendi então que tudo está no seu lugar. Pronto. Já era uma música profética que as nossas crianças deveriam continuar cantando, e os adolescentes também. Aí quando eu olho para alguns crentes na igreja, tem adolescente assim. Se que serve. Parece que não tem junto. Ai, Deus. Por quê? Porque estamos assimilando a cultura lá de fora, em vez de levarmos para lá a cultura aqui de dentro. Vou ler de novo Provérbios 1:20. Grita, ó sabedoria, na rua. Grita, sabedoria, na praça. Levanta sua voz. Sabedoria para onde você vai, mas se você se calar, o mundo virá com suas baboseiras. Meu Deus, todo político é ladrão. Meu Deus, todo político é bandido. Tu não é bandido não? Eu não. Então vai ser político. Capacita seus filhos. Busque capacidade administrativa. Romanos 12 fala sobre dom de serviço, de governo. 1 Coríntios 12-14. Eu, como pastor, não vou abrir mão do meu chamado para essa área. Mas cadê os que têm o dom? Cadê os que têm o chamado? Cadê os que têm habilidade? Eles estão dominando os portais de autoridade e governo, mídia, arte, música. E a gente, meu Deus do céu? A cidade está precisando de quem tem sabedoria. Mas em vez de estudar, meu filho, em vez de estudar, minha filha, tu fica lá no TikTok, saindo da nova dança, vira macho, rapaz. Glória a Deus. Em vez de postar o que edifica, tu fica postando foto de linguinha e 2 dedinhos pra fora. Amadureça, menina. Faz um resumo de um livro. Posta um vídeo lendo um livro, pelo amor de Deus. A cidade está te assistindo. Estaiada. A sabedoria vai gritar na rua. A sabedoria vai gritar nas praças. A sabedoria vai levantar sua voz. Eu estou profetizando. A sabedoria vai gritar lá nos muros. Coluna e firmeza na verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! A igreja oferece um espaço, um prédio para grupos de apoio, aulas educativas, exames de saúde. Quando acontecem catástrofes, as escolas e as igrejas abrem suas portas para cuidar de gente. A igreja colabora com prefeituras, a igreja deve colaborar com as escolas, a igreja colabora com organizações sem fins lucrativos para tornar a cidade mais integrada, mais bonita. A igreja tem mão de obra, a igreja tem gente que, se tem um povo que sabe ser bonito, é crente. A gente sabe embelezar as coisas, mesmo simples, mas a gente sabe o que é beleza, porque o nosso Deus é Deus do belo. Glória a Deus! É Deus da luz, é Deus da limpeza. Glória a Deus! E a gente precisa levar isso para a cidade, através
através de ensino, através de projetos educativos, implementar cooperativas de alimentos, auxiliar em compras, cestas básicas, criando hortas. Tudo isso aqui eu estou falando é que eu vejo nas igrejas que eu prego por aí: hortas comunitárias, mentoria para jovens, suporte para currículos de desempregados. Eu vou te auxiliar a criar um currículo. A igreja tem gente com essa capacidade, mas a gente pensa que ser pentecostal é só ficar lá balai na igreja, e a cidade perecendo, a cidade morrendo. Coopere com a cidade que Deus nela te colocou. Atendimento médico gratuito, apoio psicológico, saúde mental. Ei, psicólogo, ei, psiquiatra cristão, ei, doutor. Nossa nação está adoecida mentalmente. Posta alguma coisa que edifica. Marca uma tarde num bairro periférico, leva uma caixinha, sei lá, leva roupa bonita, pede apoio às pessoas, bora marcar uma reunião. Ei, pregador jovem, prega nas escolas, ora para Jesus curar da depressão, do desejo suicídio, do desejo de vingança. Vozes lindas, meu Deus do céu, na garganta dessas meninas, vozes lindas na garganta dos meninos, que poderiam estar com um violão numa praça pública, cantando hinos belos para Jesus, mas não, eles não cantam, eles não tocam. Aí o cara vai pra praça, coloca um somzão, leque, 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 as cachorras, mete a bunda no chão, bum, 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 bum. E você calado. Sangue de Jesus tem poder. Covarde! Covarde! Glória a Deus! Vai, todo congresso me enche Jesus. Todo congresso me enche Jesus. Jesus diz: minha filha, daqui a pouco tu vai explodir de tanto que tu quer que eu te encha. E você não descarrega, não transporta na vida de ninguém. Glória a Deus! Aleluia! Sabe como a reforma protestante começou? Onde abriu uma igreja, abriu uma escola. Eu sou assembleano. Eu me alegro por ser assembleano. Eu sou pentecostal clássico. Mas sempre que eu posso falar em reuniões de pastores, o que a gente pode fazer para abrir escolas, para formar professores? Porque quem fundou hospital público e escola pública foi o evangelho, foi o cristianismo, foram os cristãos. John Wesley reforçou ou iniciou o projeto de hospitais públicos. A reforma protestante lutou por escolas públicas. E nós somos fruto da reforma. E a liderança missional, pastores, sempre pregarem para que os crentes pratiquem do lado de fora o que eles aprendem dentro da igreja. Ou seja, a mensagem tem que ter aplicação. Vocês viram que eu vim pregando sobre cidade no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja e na literatura cristã. Agora eu estou aplicando o que esses textos têm a ver com a sua vida. Você cuidar da cidade, você proteger as pessoas, você usar sua capacidade, sua ferramenta, seu profissionalismo para cuidar de gente. É o pastor ensinando a igreja a ser testemunha viva do lado de fora. Intercessão. Você lembra de 1 Timóteo capítulo 2? Eu perguntei se tu lembra, porque eu também tinha esquecido, lembrei agora. 1 Timóteo capítulo 2. Olha que texto lindo. Acho que eu estava com o pastor Elton a última vez que eu preguei essa mensagem. Paulo está ensinando aqui sobre o culto público. Isso aqui não é um culto secreto, isso aqui não é dentro da igreja, isso aqui é culto público. Ele está falando sobre o culto público. Capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom, aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Olha o que acontece quando a igreja ora publicamente: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Glória a Deus. Olha o 8, olha o contexto do versículo 8. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Por quê? Porque naquele tempo tão machista, eram os homens que mais tinham autoridade e liberdade nas ruas. Mas o Espírito Santo encheu a igreja por completo, homens e mulheres, que agora, na cultura em que estamos, podemos erguer as mãos e abençoar a nossa cidade. Você vê a ambulância passar, tu estende a mão de Jesus, repreende a morte. Estende a sua mão poderosa e cura. Você passa na frente dos hospitais, ministra cura. Você faz um curso de capelania e tem habilidade para entrar em presídios e em hospitais e fazer a obra de Deus. A cidade está clamando pela igreja. Evangelismo, irmão. Voltar à prática do folheto o máximo que a gente puder. As redes sociais nos ajudam, mas às vezes o contato frente a frente com a pessoa demonstra mais interesse. Não existe impacto sem contato. A cidade está clamando pela participação da igreja, e nós vamos dar um sinal agora, ficando em pé, estendendo as mãos e orando. A igreja crê. Amém. Jesus vai fazer coisas maravilhosas agora. Oh, aleluia. Tem crente que está levantando ainda. Eu estou esperando você levantar. Fica em pé comigo, igreja. Levanta a sua mão, guerreiro de Deus.